Fala galerinha, beleza? Bom, hoje a gente vai continuar o tópico pressão sobre um corpo sólido, parte 2, tá? A gente estava trabalhando a definição de pressão e a relação dela com a área. Então, para a gente relembrar isso, eu tenho que o bloco aqui, tá? Eu tenho que a pressão exercida vai ser de 1 pascal. Mas como que eu encontro isso? É a força aplicada pela área. A força, olha só, tem um símbolozinho aqui. Esse símbolo indica que tem que ser sempre perpendicularmente, tá? Olha só, perpendicular, beleza? Bom, o que é a pressão absoluta? Como que nós vamos encontrá-la? A pressão absoluta, trabalhada em corpos sólidos, tá? Também será exercida, tá? Em fluidos. Lembrando que o fluido vai definir através do seu peso. Então tem que levar em consideração o peso do fluido. Como que eu vou achar isso? Eu vou ter uma sequência, tá? Para determinar essa característica. Mas lembrando que a pressão, ela está associada à densidade do meu corpo, do que eu represento como fluido. Pode ser gás, pode ser líquido. Lembrando que fluidos são gases e líquidos. Líquido, ele não tem uma forma própria, tá? Então, se eu colocar um líquido em uma jarra, tá? Que ela seja sinuosa, cheia de curvas, o líquido vai ocupar todos os espaços dentro daquela sinuosidade. Se eu colocar em uma jarra reta, ele vai ocupar todos os espaços e vai ficar reto. Então o líquido não tem uma forma própria, mas o líquido assume a forma com a qual o objeto está colocado. Beleza? Bom, a gente sabe que a gravidade é G e aqui eu tenho um ponto P. Tá? E eu vou calcular a pressão absoluta nesse ponto P. Bom, a gente sabe que o ponto P ele vai ser definido por pH, ou seja, a pressão em função da minha altura. Tá? Então eu vou ter peso sobre área. O que é peso sobre área? Massa vezes gravidade. Por quê? Eu não tenho uma força sendo aplicada estritamente ali em cima. Porém, eu tenho a força do meu líquido sendo aplicada ali em cima. A força deste líquido, tá? Ela vai trabalhar atuando indiretamente. Então a pressão vai ser a massa desse cara vezes a gravidade do local. Se ele não falar, vai ser 10, dividido pela área, ou seja, a área da base, tá? Se a base aqui for mais estreita, ou seja, ele tiver uma sinuosidade, a base vai ser o cálculo, tá, da base que ele tiver, ou seja, vai ser uma base mais estreita, um cálculo menor. Se a base for maior, vai dar uma área maior. Bom, substituindo, tá, eu tenho como definição pressão, força perpendicular sobre a área. Então, o que é força? No caso, a força vai ser a força peso, e eu sei que a força peso é massa multiplicado pela gravidade, dividido pela nossa área. Só que eu não tenho a massa do líquido, tá? O exercício não me deu a massa específica do líquido, mas ele pode dar pra gente o quê? A densidade e o volume do jarro. E aí eu posso isolar, tá, o M e encontrar que M vai ser densidade vezes volume. Substituo no lugar do M, dV. Olha lá, densidade vezes volume. A gravidade mantém dividido pela área. Só que, o que é a área? No caso, a área, nesse caso, vai ser a área da base. Só que o meu volume eu não sei calcular. Mas através dos modelos matemáticos, eu encontro que volume é a área da base vezes a altura. Logo, substituindo, eu vou conseguir determinar através da minha altura. E aí é onde entra a altura de onde encontra-se o ponto P dentro do líquido. Então, eu vou ter aqui, olha só. V é igual à área da base vezes a altura. Substituindo, eu tenho densidade vezes o volume, que agora vai ser a área da base, vezes a altura, vezes a gravidade, dividido pela área da base também. Porém, área da base com área da base, eu posso simplificar.
simplifico, ou seja, eu corto, né, em uma linguagem mais vulgar, eu corto A com A, sobra quem? DGH, ou DHG, tá? Que é densidade, gravidade e altura. Então, a pressão vai ser DGH. Olha lá, DGH. Beleza? Bom, pessoal, outras unidades que a gente vai trabalhar dentro desse contexto é que a pressão, ela é sempre a relação de quem? De força sobre área. E aí a gente vai gerar algumas características, que nem o PA aqui, olha só. Ou seja, a unidade padrão é Pascal. Só que eu tenho também a unidade em ATM, centímetro de mercúrio, milímetro de mergulho e o torr, beleza? E claro, o nosso Pascal. Lembrando que K é uma notação científica. Esse aqui é o padrão. K é uma notação científica, que significa quilo, 10 à terceira. Com esses dois zeros daqui, ficam 10 à quinta. Então, 1 ATM é igual a 10 à quinta Pascal. Ou seja, 1 ATM é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Tranquilo? Aqui a gente tem mais uma tabelinha. Lembrando que a unidade padrão é Pascal. O símbolo dela, PA, tá? E aí, como a gente não tem conversão de Pascal para Pascal, porque é ela mesma, mas eu tenho as atmosferas, que é o meu ATM, tá? Um ATM, se eu for levar ao pé da letra, é 101,325 Pascal, tá? Em milímetros de mercúrio, tá? Porque Hg é mercúrio, é o símbolo químico para mercúrio, eu tenho que é 133,32 Pascal, ou olha só, metro de água, ou seja, coluna de água, vai ser 9.803,11 Pascal. Tranquilo? Bom, pessoal, no conteúdo de hoje, a gente estudou um pouquinho mais sobre a pressão em colunas de água, tá? No qual a gente tinha pressão absoluta, mas não tinha uma pressão direta atribuindo em um determinado ponto, tá? Pode ser uma moeda, pode ser um objeto, mas sim eu tinha a pressão de água, ou seja, a coluna d'água em cima daquele objeto. Faço as devidas substituições e encontro a equação que a gente trabalhou na aula de hoje. Beleza? Agradeço vocês por terem assistido a aula até aqui. Muito obrigado. Até mais.